Agora, após a PEC da blindagem não prosperar, integrantes do Centrão teriam fechado um acordo sigiloso com uma ala do Supremo Tribunal Federal para garantir que o projeto da anistia apenas reduza as penas, mas que mantenha a condenação de Jair Bolsonaro. Para atender a pedidos da oposição, alguns parlamentares teriam negociado apenas a garantia de que o ex-presidente cumpra a pena em regime domiciliar. Pelo menos essa informação foi divulgada pela Folha de São Paulo. Deputados tentam convencer a oposição de que qualquer tipo de perdão a Jair Bolsonaro e seus aliados não conseguiria passar, por exemplo, pelo STF e pelo governo. Mas o PL sustenta que só aceita uma anistia ampla, geral e restrita. Ministros da Suprema Corte integrantes do Planalto fizeram questão de confirmar a informação e afirmaram que qualquer tipo de anistia que beneficie Jair Bolsonaro não será aceita, mesmo que conte com um amplo apoio do Congresso Nacional. Dávila, essa história ganhou força desde ontem, né? Um acordo que teria sido firmado entre integrantes do Planalto, ministros do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de reduzir penas, a concessão até de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro, mas nada de anistia ampla, geral e restrita. No final das contas, quem é que está dando as cartas, né, nessa discussão quando se fala da anistia? Integrantes da Suprema Corte e integrantes do Palácio do Planalto? Na verdade, quem está dando as cartas é o Centrão, Caniato. Veja só, na pré-votação que nós tivemos da urgência, quem eram as figuras que lideravam todo o discurso, o pedido da anistia? Deputados bolsonaristas. Era o deputado Sóstenes, o deputado Zucco, cada um ali se mexendo, os holofotes eram deles. Era assim, isso aqui vai ser uma anistia ampla, geral e restrita. Votaram a urgência ontem à noite. Votou a urgência, o dia seguinte, a batuta do maestro deixa a mão de Sóstenes e Zucco e passa para o Centrão. E colocaram como relator, como nós falamos aqui, o deputado Paulinho da Força. E daqui para frente vai ser essa história com o Bolsonaro. Bolsonaro, o negócio é o seguinte, vamos reduzir as penas, você vai ficar em prisão domiciliar, libera a turma do 8 de janeiro, mas é isso aí, ó, isso aí é o melhor que a gente consegue tirar desta grande negociação depois de muito sangue, suor e lágrimas entre o poder legislativo e o poder judiciário. É isso que é o que vai acontecer, Caniato, tá? Esse jogo tá claro. O que vai acontecer é, olha, é isso ou nada. E aí, o que você quer? Vamos aceitar redução de pena, prisão domiciliar, liberta a turma do 8 de janeiro e olha, este é o pacotão do tal da anistia. Ou se não é isso, vai ser derrotado ou vai ser declarado inconstitucional no Supremo, ou o governo veta, aí não vai ter força para derrubar o veto. Enfim, é isso. A barganha agora está nas mãos do Centrão. Daqui para frente, é ele que dará as cartas, é ele que conduzirá as negociações e é ele que virá com o prato pronto e vai ser ou pega ou larga. Pois é. Mota, a informação que foi divulgada inicialmente pela Folha de São Paulo, um acordo teria sido fechado entre integrantes do governo, Palácio do Planalto, muitos políticos parlamentares do Centrão e até ministros da Suprema Corte, com o objetivo de barrar a anistia ampla, geral e restrita, mas dessa reunião ou desse acordo surgiu um benefício, um adicional para Jair Bolsonaro, a possibilidade de cumprir a pena em regime domiciliar. Isso pelo menos que foi destacado pelo jornal. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Roberto Mota vai falar sobre a articulação que teria sido feita por alguns parlamentares do centro, junto ao Planalto e ao Supremo, para barrar a anistia ampla, geral e restrita, mas ao mesmo tempo conceder a Jair Bolsonaro a possibilidade de cumprir a pena em regime domiciliar. Mota. Os acontecimentos no Brasil estão cada vez mais bizarros, né? Quase impossíveis da gente comentar. Agora, eu vou me arriscar. Do ponto de vista político, essa notícia aí me parece um grande encorajamento para que a oposição redobre os seus esforços por anistia.
Porque se há uma lição que a história do Brasil já ensinou, é que aqueles que ficam contra a anistia acabam perdendo muito com essa posição. Especialmente, isso eu quero lembrar, porque o Brasil é um país onde a justiça, há décadas, abraçou uma coisa chamada garantismo penal, que ainda está em pleno vigor. O garantismo penal faz com que criminosos violentos e perigosos, sequestradores, homicidas, estupradores, chefes de facção, sejam soltos todos os dias, sob o argumento de que não se pode prender, porque prender não ressocializa, e porque as prisões estão superlotadas. O Brasil é o país do superencarceramento. Essas frases já foram ditas por praticamente todos os responsáveis pelo sistema de justiça criminal no Brasil nos últimos anos. Agora, as mesmas pessoas e entidades que pregam o abolicionismo penal, o fim das prisões, a soltura de todos os criminosos, essas mesmas pessoas e entidades defendem a prisão de manifestantes por atos políticos e dizem que não se pode anistiar o crime de golpe de Estado. É justamente um dos principais crimes para os quais a anistia foi feita. Eles defendem essa posição sem sentir nenhuma contradição, embora essa posição seja uma contradição completamente insanável e imoral. Agora, esses movimentos que vêm sendo feitos pela oposição, Cristiano Beraldo, me parece que os parlamentares já receberam inúmeros sinais que indicam que os esforços não vão culminar em uma anistia ampla, geral e restrita. Quase que a ficha já caiu para todo mundo. Só que ninguém quer aceitar e nem pode chegar, por exemplo, para Jair Bolsonaro, integrantes da família, e abrir o jogo. E aí fica naquela tentativa, e aí alimenta aquele discurso, e aí a base de apoiadores de Jair Bolsonaro ainda resistem. Não, eu acredito. Não, ainda vai dar certo. Enfim, parece que muitos já entenderam que apareceu aquela mensagem na tela do computador, game over. Mas alguns insistem em vender a ideia de que ainda existe essa possibilidade. E aí sempre há aquele paralelo. Poxa, lembra o que aconteceu com Lula? Ficou tanto tempo preso. Depois, aquela revisão, né? Hoje em dia, inclusive, ele está na cadeira de presidente da República. É preciso tomar cuidado para a gente fazer as comparações com o que aconteceu com o atual presidente, Beraldo? Renato, a gente vê na oposição muitas pessoas dependentes da bênção de Jair Bolsonaro para terem condição, chance, oportunidade de se reelegerem na eleição do ano que vem. O próprio Valdemar da Costa Neto construiu toda uma estratégia para o fortalecimento, o crescimento do Partido Liberal, partido que é presidido por ele, com base no apoio a Jair Bolsonaro. A única coisa que cabe a Valdemar da Costa Neto é dizer para o público que o Jair Bolsonaro vai ser o candidato, que a anistia tem que ser ampla, geral e restrita, tem que dar todas as sinalizações para Jair Bolsonaro, para que nas eleições do ano que vem, Jair Bolsonaro, mesmo estando preso, mesmo não podendo fazer campanha, que ele se sinta grato o suficiente para orientar Michele, Eduardo, Flávio, Carlos a fazerem campanha para determinadas pessoas. É isso que eles estão, é esse cálculo que eles estão fazendo. Se perguntar de forma e obtiver uma resposta sincera para cada um desses que são da base mais ali aguerrida de apoio a Jair Bolsonaro e perguntar a opinião deles sobre o próprio Jair, sobre os filhos, tenho certeza que em diversas situações há rusgas ali, há desgostos, há dissabores, há frustrações, mas criou-se uma imagem tão forte que essas pessoas estão vendo que é necessário manter este apoio a Jair Bolsonaro de forma pública, mesmo sabendo, pelos bastidores, que essa questão da anistia não vai avançar.
Aliás, eu faço aqui uma observação, Canhata, em relação ao projeto de candidatura de Carlos Bolsonaro no estado de Santa Catarina para o Senado. Esse movimento de Carlos Bolsonaro tem tido uma rejeição bastante expressiva do empresariado de Santa Catarina, que está vendo o Estado ser utilizado por forasteiros que vão lá, se elegem, mas não ajudam o Estado, não retribuem o Estado. Aconteceu com o Jorge Seife, que foi eleito por Santa Catarina por orientação de Jair Bolsonaro, mas às vistas, aos olhos desse grupo de empresários, ele não criou uma identidade com o Estado e ficou muito tempo dedicado a salvar o seu mandato, porque o mandato de Jorge Seife esteve ameaçado no Tribunal Superior Eleitoral. Então, não será uma eleição fácil para este núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro. Entretanto, a essa altura, eles não têm alternativa. É conhecer a realidade nos bastidores do Congresso, mas para fora ficar aplaudindo, enaltecendo e reforçando a importância de Jair Bolsonaro na cena política brasileira. É isso, Dávila. A adoção desse discurso, a demonstração de resiliência, de crença no projeto da anistia tem muito a ver com o processo eleitoral e também com a necessidade de estar alinhado com o Jair Bolsonaro, que é Jair Bolsonaro quem tem o capital político, né, Dávila? A grande questão é se Jair Bolsonaro vai ter voz ou não no processo eleitoral. Porque, como nós já falamos aqui algumas vezes, se o ex-presidente for condenado à prisão e não poderá mais controlar o processo eleitoral, vai começar a surgir muito ruído. Porque, na verdade, qual é o recado que vem de Jair Bolsonaro? Quem vai ser os mensageiros? Provavelmente só podem ser filhos e a mulher. E isso vai criar, sim, enorme instabilidade na coordenação da montagem das chapas. Então, essas decisões de candidatura poderão mudar radicalmente se Jair Bolsonaro continuar operando, ou seja, tendo interlocutor, podendo, antes da prisão, dizer quem será o candidato que ele está ungindo lá para presidente da República, para governos, para os candidatos às vagas do Senado. Então, tem todo um processo correndo que é se essas definições ocorrerão antes da prisão de Jair Bolsonaro ou não, e se essa prisão se for domiciliar, se algumas pessoas terão acesso a Jair Bolsonaro durante esse período, e isso poderá fazer com que ele tenha mais voz na decisão dos palanques políticos. Então, essa é, a verdade, a grande questão. Hoje, realisticamente, ninguém acredita que Jair Bolsonaro voltará a ter direitos políticos para disputar a eleição em 2026, e o PL vai ter, sim, uma grande atitude para buscar essas alianças nos estados com demais partidos para definir as principais candidaturas majoritárias, não só a presidência da República, como os governos estaduais e as vagas para o Senado. Então, esta costura depende de que projeto será aprovado e se Bolsonaro terá voz ou não neste processo. Esta é a grande questão que vai estar por detrás de toda esta negociação do projeto de anistia. Pois é, e se for esse projeto que indica somente a redução das penas, você acha que o eleitorado ou a base de apoio de Jair Bolsonaro tende a não se revoltar, mas a se frustrar ou se decepcionar com a oposição, Mota? Aquela coisa, poxa, eu imaginei que vocês fizessem mais. Então, todo esse esforço foi para isso? Foi para reduzir, sei lá, 20% da pena? Poxa, eu achei que Jair Bolsonaro fosse ser o candidato à presidência. Vocês falaram tanto disso e vocês agora apresentam um projeto desse tipo. Ou você acha que, no fundo, a população, pelo menos esse grupo, faz a reflexão? Bom trabalho, a gente sabe das dificuldades, não daria para passar desse ponto. Foi um bom trabalho, a gente reconhece que foi o máximo que vocês podiam fazer em razão do cenário, né, da situação do país. Mota. Eu acho que a insatisfação com a situação, com tudo que está acontecendo,
ela não está limitada aos apoiadores de Jair Bolsonaro, aos bolsonaristas. Eu vou insistir nesse ponto. Eu acho um erro fazer essa avaliação. Há muitas pessoas que não são apoiadores de Jair Bolsonaro, mas que têm consciência do que está acontecendo no Brasil, do que está em jogo. A gravidade da situação atual há muito tempo ultrapassou essas questões de preferência política. Evidentemente, os apoiadores de Jair Bolsonaro vão ficar muito frustrados. Eles já cunharam um slogan, né? Eleição sem Bolsonaro não é eleição. Eu vi essa frase na manifestação de 7 de setembro aqui no Rio de Janeiro. É muito grave você usar o poder do Estado para retirar da disputa política um adversário. Eu acho que tem muita gente no Brasil que não entendeu que o que está acontecendo com Jair Bolsonaro hoje, amanhã pode acontecer com você, seja lá você quem for, seja lá qual for a posição que você tiver. Não me parece que exista uma única pessoa no Brasil incólume a esse risco. Amanhã pode ser qualquer pessoa no jogo político. Eu acho que isso é que está em jogo. Agora, eu tenho a impressão que se o governo vetar a anistia, certamente o Congresso vai derrubar o voto. Aí a dúvida é o que acontece depois. Agora, se a gente olhar para a história recente, o Congresso derrubando um voto do governo, essa derrubada de veto provavelmente seria declarada inconstitucional pelos tribunais, que fariam com que o veto do governo fosse a última palavra. Agora, isso deveria fazer com que os parlamentares de oposição desistam do projeto de anistia? Eu acho que é evidente que não, porque princípio não se negocia, liberdade não se negocia, não há negociação, não há como você dizer, olha, eu aceito ter meia liberdade, eu aceito que o meu direito seja dividido em 3 partes, eu fico só com esse terço aqui. Então, se há uma única lição que os políticos de direita, ou os políticos que se dizem de direita, se há uma única lição que eles têm que aprender com a esquerda, a lição é essa: nunca desista, por mais improvável que sejam as suas chances, por mais remotas que sejam as suas chances, nunca desista. Ou, nas palavras do presidente Donald Trump, no ano passado, lute, lute, lute.